Hoje iremos falar sobre os lipídios. E para iniciar é importante entender o que são esses lipídios. O termo lipídio ele é utilizado para descrever uma classe ampla de proteínas que, de modo geral, eles não se dissolvem em água, mas são solúveis em solventes apolares. No entanto, essa definição ela não engloba todos os compostos classificados como lipídio. Por quê? Bom, um exemplo ele é o ácido gástrico, porque o ácido gráfico de cadeia curta, que com 1 a 4 carbonos, eles são completamente miscíveis em águas e não se dissolvem em solventes apolares. Isso mostra que os lipídios eles formam um grupo bastante diverso. Diferentemente de outras macromoléculas importantes para a nutrição, como é o caso da carboidratos e de proteínas, os lipídios eles não apresentam uma subunidade estrutural comum. Essa, digamos que, ausência de padrão estrutural, ela é uma das principais características que vão distinguir dessas outras classes de biomoléculas. Em relação à sua composição química, os lipídios eles são formados por principalmente carbono, e hidrogênio e oxigênio. Em alguns tipos também podem estar presentes outros elementos, como o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Estruturalmente, eles podem assumir formas lineares, curvadas ou até cíclicas, e em geral são moléculas relativamente pequenas. Quanto às suas proteínas, os lipídios eles podem ser hidrofóbicos ou anfipáticos. Os lipídios hidrofóbicos se dissolvem apenas em solventes apolares e os anfipáticos eles possuem uma parte polar e outra parte apolar, que tem uma afinidade com o meio aquoso. Outro ponto importante é que, ao contrário de carboidratos e proteínas, os lipídios eles não são definidos apenas por sua estrutura química, mas também pela sua forma física, como são isolados. E, por isso, essa classe inclui uma grande variedade de estruturas diferentes. Bom, eu vou falar sobre a classificação dos lipídios. Os lipídios eles podem ser classificados em simples, complexos, precursores e derivados. Os lipídios simples, eles são ésteres de ácidos graxos com vários álcools. E dentro dessa classificação dos lipídios simples, nós temos as ceras e as gorduras. As gorduras, elas são ésteres de ácidos graxos com glicerol. E a gordura, no seu estado líquido, ela é conhecida como óleo. Já as ceras, elas são ésteres de ácidos graxos com álcool monohidroxílicos. Outra classificação são os lipídios complexos, que eles são ésteres de ácidos contendo um grupo além do álcool e do ácido graxo. E dentro dessa classificação nós temos os fosfolipídios, os glicolipídios e outros lipídios complexos. Nos fosfolipídios, eles são lipídios que contêm um ácido graxo e um álcool e um ácido fosfórico. Já nos glicolipídios, eles são lipídios que contêm um ácido graxo, uma esfingosina e um carboidrato. Já nos outros lipídios complexos, eles são lipídios tais como os sulfolipídios e os aminolipídios. E as lipoproteínas, elas também se enquadram nesta categoria. Nos precursores e derivados de lipídios, esses incluem ácidos graxos, glicerol e esteróis, aldeídos graxos e corpos cetônicos, hidrocarbonetos, vitaminas lipossolúveis e hormônios. E dentro desse grupo, nós podemos dar maior destaque para os grupos de ácidos graxos e seus derivados, triacilgliceróis, ceras, fosfolipídios e esfingolipídios, isoprenoides, que eles constituem os esteroides, vitaminas lipídicas e terpenos. Passando para a parte de propriedades químicas dos lipídios, a gente começa com a grande primeira propriedade, que é o ponto de fusão. Ela depende muito do encaixe das moléculas. Então, os saturados, eles têm cadeias lineares, retas, que se empacotam de forma organizada. Por isso, eles são sólidos em temperatura ambiente. Já os insaturados, eles possuem dobras em sua estrutura. E essas dobras, elas impedem que as moléculas elas se aproximem, o que reduz o ponto de fusão. E é por isso que os óleos vegetais, eles são líquidos em temperatura ambiente. A propriedade dos lipídios é o anfipatismo, que moléculas como os fosfolipídios possuem uma cabeça polar, que gosta de água, e o corpo apolar, que já rejeita a água. Em meio aquoso, eles se auto-organizam espontaneamente em micelas ou na bicamada lipídica das nossas próprias células. Passando por ponto de ebulição, os lipídios eles são muito diferentes da água, porque eles não têm um ponto de ebulição fixo. O que significa isso? Eles têm o que a gente pode chamar de ponto de fumaça, que, em vez de eles evaporarem, eles começam a se decompor sob o calor intenso, que é mais ou menos entre 107 e 270 graus. As gorduras saturadas, elas resistem muito mais ao calor, enquanto os óleos, que são insaturados, aguentam muito menos.
ou queimam mais rápido. Aproveitando essa parte, a gente já pode puxar a estabilidade, que quanto mais ligações duplas, justamente em saturações, uma gordura tiver, menos estável ela será. Quando exposta à luz e ao oxigênio, essas duplas ligações elas sofrem oxidação e é o que chamamos de rancificação, que cria aquele cheiro ruim e o gosto ruim em alimentos. Agora passando para a solubilidade. A solubilidade dos lipídios ela é definida por uma regra muito importante na química, que é semelhante dissolve semelhante. Como os lipídios eles possuem cadeias muito longas de hidrocarbonetos, eles são moléculas predominantemente apolares. E isso significa que eles não conseguem formar pontes de hidrogênio com a água. Por isso, em solventes polares, eles não são solúveis, mas se dissolvem perfeitamente em solventes apolares, como o éter, o clorofórmio e o benzeno. Para a reação de identificação, nós podemos fazer o teste de solubilidade, que prova tudo isso que eu acabei de falar sobre a solubilidade. E justamente que eles seguem essa regra de semelhante, dissolve semelhante. Então a gente começa com a água, que é apolar, o lipídio ele não vai se dissolver e isso vai formar um sistema de duas fases. Então a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima. Eles não vão conseguir se dissolver. Já no éter, que é apolar, ele se dissolve completamente e fica uma substância límpida. Não consegue ver diferença de fase nenhuma. Já no NaOH, reagirmos os lipídios com o hidróxido de sódio sob agitação, ele se transforma em sabão, criando aquela espuma característica de emulsificação e mistura. Então, ele vai se solubilizar parcialmente. Vai ficar uma cor turva. Para isso que serve esse teste. Eu vou falar sobre as curiosidades científicas sobre os lipídios. A primeira curiosidade é evolutiva. Vocês sabiam que as arqueias, aqueles organismos que vivem em condições extremas, como nos vulcões, elas possuem membranas diferentes das nossas? Enquanto nós usamos ligações éster, elas utilizam ligações éter. E um isômero diferente de glicerol. Quimicamente, essa ligação éter é muito mais estável e só por causa dessa estrutura que elas não derretem no calor extremo. A segunda curiosidade quebra o mito de que a gordura é somente um depósito de energia. O nosso tecido adiposo ele funciona como um sensor químico. Ele produz um hormônio chamado leptina, baseado em quanto triacilglicerol temos armazenado. Ou seja, se o nível de lipídios cai, o cérebro recebe um sinal químico para mudar o nosso metabolismo e aumentar a fome. Ou seja, os lipídios eles acabam controlando o nosso comportamento neurológico. Por fim, uma curiosidade tecnológica é sobre as vacinas de mRNA e sobre a existência delas só ser possível por conta dos lipídios. O RNA ele é muito frágil, então os cientistas criaram lipídios catiônicos ionizáveis, que eles basicamente mudam de carga dependendo do pH. Então, dependendo do pH, eles ficam positivos, para segurar o RNA, e depois ficam neutros para entrar na célula sem causar danos. Sem essa engenharia química lipídica, não teríamos essa proteção biotecnológica nos dias de hoje. Agora vamos falar sobre os grupos funcionais presentes nos lipídios. Primeiramente, nós temos o grupo carboxila. Este grupo ele é característico dos ácidos graxos, que são componentes fundamentais na maioria dos lipídios saponicáveis, como os triglicerídeos e os fosfolipídios. É a parte polar da molécula. Também temos o grupo hidroxila presente em álcools, como o glicerol, que se liga a ácidos graxos para formar glicerídeos. Também encontrado nos esteróis, como o colesterol, que possuem um grupo hidroxila em sua estrutura de 4 anéis. E aí temos o grupo éster, que é um grupo formado pela reação de um grupo carboxila de um ácido graxo e um grupo hidroxila de um álcool, durante a formação de triglicerídeos, fosfolipídios e cerídeos. É a ligação que une as diferentes partes da molécula. Então temos também o grupo fosfato, que é presente especificamente nos fosfolipídios por possuir carga negativa. Este grupo ele é o principal responsável pelo caráter anfipático de uma molécula, ou melhor, da molécula, formando a cabeça polar que interage com o meio aquoso das membranas celulares. Então temos o grupo amina, que é encontrado na esfincosina, um aminoálcool que compõe os esfincolipídios. É esse grupo que permite a ligação amida com o ácido graxo para formar a ceramida.
E por último, nós temos o grupo carbonila. Eles estão presentes nos corpos cetônicos, que são derivados lipídicos importantes no metabolismo energético durante o jejum prolongado. A estrutura química dos lipídios fornece informações importantes para a identidade de uma substância, incluindo composição elementar, conectividade anatômica, geometria molecular e tipos de ligação. Na composição elementar, nós veremos quais elementos estão naquele composto, o que na maioria das vezes é carbono, oxigênio e hidrogênio. Na conectividade anatômica, nós veremos qual composto está ligado a qual, o oxigênio no hidrogênio ou o hidrogênio no carbono. Na geometria molecular, nós vemos o arranjo tridimensional do átomo no espaço, o que afeta como a molécula interage com outras moléculas. Os tipos de ligação, a gente pode ver se a ligação é dupla, simples ou tripla. Para mais exemplos visuais, eu trouxe um fosfolipídio. Ao analisar a estrutura química, nós vemos que ele possui 8 oxigênios, 3 duplas ligações, e diferente da maioria dos lipídios, como eu falei que possui normalmente apenas hidrogênio, oxigênio e carbono, ele também possui um fósforo e um nitrogênio. Além dele, também temos uma clorofila. Podemos ver que a clorofila possui 5 ciclopentanos, e no meio desses ciclopentanos, formando uma cadeia fechada, tem 4 nitrogênios conectando no centro deles um magnésio, além de várias outras ramificações ao redor da cadeia, com uma mais longa possuindo 19 carbonos e 31 hidrogênios e 2 oxigênios. Também trouxe exemplos de esteróis, sendo um colesterol e um exemplo de fitosterol, o beta-citosterol. Podemos analisar que a base deles é quase a mesma, sendo que os dois possuem 3 cadeias de aromáticos ligadas a um ciclopentano, que acima deles possui uma cadeia aberta. A diferença é que o beta-citosterol possui uma ramificação a mais. Também podemos ver um carotenoide, o B-caroteno, que possui 40 carbonos e 56 hidrogênios, com 2 cadeias aromáticas em cada ponta e uma cadeia aberta entre os dois. Além deles, eu também trouxe uma vitamina lipossolúvel, a vitamina A, que possui apenas uma cadeia aromática e mais uma cadeia aberta. Na ponta, uma hidroxila. Sobre aplicações na biologia. Os lipídios, como nós já sabemos, eles são biomoléculas versáteis que desempenham funções essenciais, indo muito além do armazenamento de energia. A sua natureza, ela permite a formação de membranas celulares e a compatibilização da vida, na verdade. Então, nós vamos ter funções biológicas fundamentais como estrutural, que vai ser a formação da bicamada fosfolipídica e controle da fluidez celular. Vamos ter também energética, que é o armazenamento de longo prazo como trigliceróis e possuindo o dobro da densidade. Energética dos carboidratos. A sinalização. Atuam como mensageiros intracelulares e percussores de hormônios esteroides, como cortisol e testosterona. Como proteção, eles fornecem isolamento térmico e amortecimento mecânico para os órgãos vitais. Vamos ter também integração nas áreas científicas, como na ecologia e na zoologia, que vão ser cruciais para a sobrevivência. Em climas extremos, homeostase, por exemplo, e como combustível eficiente para grandes migrações. Na biologia marinha, o ômega 3 é a base da saúde trófica. Na botânica, a formação da cutícula vegetal, no caso ceras, para evitar ceras e desidratações e reservas de energias em sementes oleaginosas. Na microbiologia, diferenciação evolutiva através das membranas, arqueias que utilizam ligações éteres. Na genética e na evolução participam da hormônios e na hipótese das protocélulas, onde vesículas lipídicas teriam isolado o primeiro metabolismo no ambiente externo. A evolução de mielina foi o salto para sistemas nervosos complexos. Na biotecnologia, vamos ter aplicação na vanguarda da medicina com nanopartículas lipídicas e para entrega de vacinas na produção sustentável, também de biodiesel.